Bom, boa noite a todos mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que eu não cumprimentei, não abracei, sintam-se abraçados. Vamos também, todos juntos agora, abraçar aqueles que estão em seus lares, acompanhando conosco. Todo esse momento, de amor, de luz que nós vamos receber. E como eu sei que vocês estavam com muita saudade de mim, eu falei, hoje eu vou falar lá, porque deve estar todo mundo tão triste. Então aí eu vim aqui falar hoje, Fábio? Em homenagem ao palestrante, Tá quietinho, Agora, Então, eu vou passar os recadinhos de hoje. E só lembrando, como eu sempre digo, que em todo momento, em cada momento, e até nos momentos dos recadinhos, nós temos que sentir a presença de Jesus conosco. Então, vamos sentindo a presença dele aqui, nos envolvendo na sua luz, no seu amor, na sua paz, na sua presença. E que Jesus e a equipe espiritual aqui presente possa estar cuidando de cada um de nós, nos amparando, nos sustentando, nos acolhendo, e nos beneficiando, abençoando em cada necessidade que nós temos. Os avisos de hoje, uma coisa importante que eu vou falar antes que eu acabar passando, que é uma coisa importante. A partir de hoje, as pessoas que passarem na orientação, então, nas semanas anteriores, as meninas da recepção traziam as fichinhas, entregavam aqui, no salão de palestra. Então, a partir de hoje, não vai ser mais assim, certo? Então, vocês vão vir para a palestra, vocês vão vir para o salão. Quando vocês saírem, vocês passem lá na recepção ou ali na frente, vai estar o colaborador com as fichinhas para entregar, certo? Então, uma coisa muito importante que eu vou pedir, não esqueçam. Mesmo porque vai ser difícil esquecer, porque o colaborador vai estar ali, bem na passagem. Tá? Porque se esquecer a fichinha aqui, nós não vamos nos responsabilizar se perder. A fichinha é responsabilidade da pessoa. Tá? Então, é como uma receita médica. Quando se vai no médico, nós não temos que cuidar da nossa receita médica com todo carinho para levar na farmácia, não podemos perder, é a mesma coisa. Tá? Então, saiu, eu passei na orientação hoje, estou aqui aguardando, assisti palestra. Quando eu sair, eu vou pegar minha fichinha lá na frente. Tá? Isso é muito importante, vai ser a partir de hoje já, para quem estiver passando em orientação. Uma outra coisa importante, essa fichinha, por isso é importante que vocês peguem a fichinha, Essa fichinha ela tem que ser trazida todas as semanas em que eu tenho a assistência encaminhada. Tá? Isso é importante. Então, o meu cuidado com a minha ficha é essencial. Certo? Outros pontos importantes que a gente não pode esquecer da nossa assistência. Eu preciso chegar antes do horário limite, que é 20 horas. Então, tudo bem, a gente sabe que acontecem imprevistos e trânsito e tal, eu vou chegar assim, em cima da hora, 20 horas. Tudo bem, acontece uma vez ou outra, Mas eu preciso me programar para eu chegar bem antes, para eu poder me preparar, para eu poder me harmonizar, para eu poder me tranquilizar, me acomodar. Porque quando eu chego muito em cima da hora, eu chego até assim, meio sem saber o que eu estou fazendo. A equipe espiritual não vai me acolher? Vai, sempre. Mas aí não é a questão da equipe espiritual. A questão é da pessoa que chega toda agitada e acaba não dando assim tanta abertura para receber aquela assistência. Ela vai receber, mas ela não vai receber de uma forma tão ampla como se ela tivesse chegado um pouco antes e ficado, se preparando. Então, por isso que é importante chegar antes,
se preparar, fazer o passe. Lembrando que 20 horas o passe encerra e ninguém mais pode tomar o passe. Então, aqueles que estão em assistência não vão passar em assistência, só vão tomar o passe coletivo aqui. Então, mas por que tanta regra? Porque é necessário. Isso faz parte, né, do cuidado que se tem com cada um. Mas eu estou vindo há 8 meses, 10 meses, 15 meses em orientação, em assistência, A gente precisa vir o tempo que é necessário para nossa melhora e nossa cura. Certo? Eu tenho pessoas que vêm há anos. Há anos. E da forma que chegaram aqui hoje, elas estão ainda 60%, 70% melhores. Então, ainda tem um caminho muito grande para conseguir melhorar. E lembrando que a cura, a verdadeira cura e a libertação, a evolução, ela não é em meses, em anos. Ela é uma vida de eternidade, é uma vida espiritual. Certo? Então, aquele que pensa que eu já estou há 2 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, já estou curado, já estou bem, graças a Deus que melhorou. Mas ainda tem um outro caminho, que é permanecer, se fortalecer, estruturar para que novas quedas não aconteçam. Estou falando tudo isso para dar importância de vocês entenderem, né, a importância da assistência espiritual, da minha busca. E assim também como a importância de se ouvir a palestra, que é parte importante, porque é através dela que nós recebemos o pão espiritual que nos alimenta, que alimenta o nosso espírito para a nossa transformação e cura. Certo? Então, esses são pontos importantes que eu tinha para falar hoje. Lembrando do convite do Evangelho às quartas-feiras, né, que é maravilhoso. Lembrando da nossa psicografia, no final, na última sexta-feira do mês. Todos esses convites são importantíssimos. E depois, né, mais no final da palestra, vou voltar aqui para falar e explicar um pouquinho para vocês sobre o nosso evento que nós faremos em setembro, tá? Esses eram os recadinhos de hoje. Uma coisa importante que pediram para eu dizer é a respeito que vocês viram que a gente está ficando sofisticado, né? Aqui, né, André? O negócio não é para pouco, não. Então, deixa eu dar risada. Então, as senhas, elas estão sendo colocadas aqui no telão. Tá? Então, por favor, prestem atenção ali. É como quando a gente vai em consulta médica, em laboratório, aquele negócio todo chique. Está todo mundo acostumado já como é que funciona. Então, prestem atenção ali, né? Quando chamar a senha, de vocês irem lá para a fila. Lembrando que, por favor, só vão para a fila quando o número aparecer. Então, se eu sou o número 50 e ainda estou no 20, chamando, não vá para a fila. Aguarde ser chamado. Certo? Por quê? É o respeito um ao outro, né? É a fraternidade. Quando tem a necessidade de alguém passar na frente, a gente vai saber, a gente mesmo vai encaminhar. Então, vamos respeitar um ao outro, né? Porque aquele que chegou como 1 ou 2, que chegou às 6:30 da tarde aqui, né? Se ele ficar todo mundo passando na frente dele, aquele que chegou às 8, poxa, vai embora e o outro fica ali. Eu gostaria disso para mim? Não, né? Então, não esqueçamos de fazer ao outro somente o que eu quero que seja feito para mim. Tá? Então, esses são os recadinhos de hoje. Nós vamos chamar o Júnior, né, que vai fazer hoje. Cadê o Júnior? Ó, você se esconde. Eu já não enxergo de longe, você se esconde. Então, o Júnior vai fazer a nossa abertura de hoje.
tá? E que todos tenham uma maravilhosa palestra com o nosso querido Fábio. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal de casa. Só emendando um pouquinho o que a Ana falou, só tem 20 anos que eu venho aqui, tá, gente? Então fica tranquilo que 6 meses não resolvem nada. Vamos, então... E agora, pouco já fui trabalhador, saí, agora voltei a trabalhar aqui de novo. Então vamos nos concentrando, equalizando nossa mente para que possamos sintonizar com a equipe espiritual. Hoje tivemos aí a falta do nosso querido maestro para dar a harmonia da música, mas que possamos sintonizar então com essa equipe espiritual maravilhosa para recebermos de fato aquilo que viemos buscar e sairmos daqui melhor do que viemos e que possamos empregar o que é ouvido na palestra, nos recados aqui no nosso dia a dia para que possamos realmente evoluir e nos tornarmos melhores pessoas. Então, dando início aos nossos trabalhos de hoje, vamos fazendo a prece que o Senhor nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E vamos convidar agora o nosso amigo Fábio para a palestra de hoje. Boa noite. Acho que agora está dando para ouvir, maravilha. Bom, eu costumo começar as minhas conversas falando que o que eu trago para todo mundo é a minha vivência, é a minha experiência, que é fruto de estudo, da família que eu estou, dos lugares que eu frequento, enfim. É uma visão minha, né? E é importante, principalmente para o tema que eu quero trazer hoje à noite aqui, porque eu vim com uma ideia na cabeça e dois desejos no coração, que é trazer essa visão minha para vocês, de forma que o meu desejo é que vocês consigam, diante de algum tipo de vivência, de experiência, buscar a de vocês. E aí até indo um pouquinho contra o que a Ana falou, que ela já foi embora, né? Posso falar coisa contrária do que ela falou. A questão do fazer ao outro o que a gente quer que seja feito a gente, né? Isso é bem difícil, porque tem uma frase do Leonardo Boff, que ele é teólogo, ele é professor, filósofo, ele é um monte de coisa, escritor, enfim, que ele fala que todo ponto de vista é a vista de um ponto. E assim, para que a gente entenda isso, para que a gente compreenda o que significa que todo ponto de vista é a vista de um ponto, a gente precisa se desfazer da questão de fazer ao outro o que a gente gostaria que fizéssemos a nós. Porque o outro tem a vida dele. Ou seja, cada forma de entendimento que cada pessoa tem aqui é diferente da minha. Se eu quiser que vocês tenham a mesma coisa que eu quero para mim, provavelmente não vai encaixar na vida de vocês. Vocês podem até aceitar, de alguma forma, goela abaixo. Ah, não, porque ele está ali em cima, ele deve ter estudado, ele sabe mais do que eu. Não. O Júnior acabou de falar aqui, ele está há 20 anos, é trabalhador da casa, faz tratamento, eu sou trabalhador da casa, faço tratamento, meu filho não me escuta, eu brigo com a minha esposa, eu tenho problema no meu trabalho. Da mesma forma, nós somos iguais, com experiências diferentes. Só que a gente, de alguma forma, caminha para um mesmo objetivo, para o objetivo da evolução. Cada pessoa que vem aqui vem em busca de alguma coisa, mas não vai encontrar essa coisa na pessoa que está aqui em cima, na pessoa que está na sala, vai encontrar talvez um caminho, uma direção em palavras que são feitas, que são ditas. Muitas vezes até na conversa que a gente tem aqui com a pessoa que está do nosso lado, que a gente não vê há algum tempo, não vê desde a semana passada, ou não vê desde de manhã, essa palavra starta alguma coisa dentro da gente que faz com que a gente
perceba e comece a mudar. A mudança começa ali. Não é a pessoa que fez, não é nada externo que fez a mudança. A mudança é interna. E isso é muito importante a gente entender, porque a gente volta lá para trás para Jesus. Na forma como Jesus ensinava, na forma como Jesus trouxe para a gente a questão exatamente da melhoria, da evolução, de sermos pessoas melhores, de não termos, acho que a palavra certa não é não termos problema, mas conseguirmos suportar os nossos problemas e talvez buscar uma forma diferente de seguir em frente, sem precisar passar por cima de nós mesmos, sem precisar nos colocar em comparação com outras pessoas, simplesmente sendo nós, diante do nosso entendimento, da nossa vivência, da nossa forma de ver o mundo, de aceitar as coisas, da compreensão do momento que estamos vivendo, do que a gente pode evoluir, do que a gente não pode evoluir. E aí, voltando ao tema de Jesus nos ensinar isso, Jesus ensinava por forma de parábolas. No Evangelho existem mais de 40 palavras, mais de 40 parábolas. Jesus ensinava através de parábolas. Tem ali, não tem um número exato, porque tem algumas parábolas que repetem em um e em outro evangelho, tem parábolas que nem parecem parábolas, mas assim, são mais de 40, fato. E quando a gente olha para a época de Jesus, essa forma de ensinar dele era muito diferente do que existia. Ainda talvez seja muito diferente da forma de ensinar padrão, né? Mas, voltando na época de Jesus, nós tínhamos ali os doutores da lei, tinha também a lei grega, enfim, que era, basicamente, os doutores da lei falavam, é assim porque Deus quer, e aí a gente pode buscar, para comparar laranja com laranja, vamos pegar um exemplo de um copo com metade de água, copo com água pela metade. A lei dos escribas falava que estava com metade da água porque Deus quer, e a gente tinha que aceitar. A gente tinha lá as leis impostas pelo Estado, que falava que você tem que aceitar que a água está pela metade e que você vai pagar o imposto pelo copo que está meio vazio e também vai pagar o imposto pela água que você pegou de outro lugar. E ponto. Não importa se está cheio ou vazio, você vai pagar. Só vou medir e você vai pagar. E tinha também uma segunda forma de aprendizado, que eram os filósofos. E aí a gente tem diversas escolas de filosofia, né? Se a gente pegar, por exemplo, o estoicismo, que é um pouco positivista, ou talvez muito positivista, ele vai olhar para aquele copo que está pela metade e ele fala, não vou precisar me preocupar, porque tem a quantidade de água que deveria ter. Se eu ficar me preocupando se está meio cheio ou meio vazio, vai me causar ansiedade, vai me causar tristeza e eu não vou parar em lugar nenhum. Se eu for para a escola de Epiteto, ele vai falar, não importa se está meio cheio, meio vazio, a água não é minha, o copo não é meu, não fui eu que coloquei aí, para que eu vou ficar me preocupando com esse copo com água? Deixa de lado. Se eu for para uma linha mais existencial, eu vou ir para uma análise de que esse copo pode estar cheio para algumas pessoas, vazio para outras pessoas, mas que o importante mesmo é que existe este copo para que nós possamos estar aqui reunidos, discutindo sobre ele. Enfim, a gente vai viajar até não sei aonde. Se eu for para o budismo, na filosofia budista, esse copo não está nem cheio nem vazio. Ele está na metade do caminho. Em algum momento a água vai evaporar, em algum momento a gente vai beber a água, em algum momento o copo vai quebrar, então eu não preciso me preocupar em que momento do caminho ele está. Eu só preciso me preocupar o que eu vou fazer com este copo de forma não material, não me apegar à quantidade de água, ao que tipo de copo que está ali. E aí vem Jesus, que diferente de todo mundo, conta uma parábola. E ele fala, se você beber desta água, você não vai ter mais sede.
Ele não está discutindo quanta água tem ali, ele não está discutindo que tipo de água, quem pegou a água, o que quer que seja. Ele fala, bebe dessa água e você não vai ter mais sede. Qualquer outra água que você beber, e aí a gente vê os exemplos dos filósofos, 4 exemplos de filósofos que eu usei aqui, os dos doutores da lei, não satisfaz, a gente sempre vai ter mais perguntas e mais perguntas. E Jesus, através de uma parábola, fala para a gente que aquilo é suficiente para saciar a nossa sede. E daí, como que ele traz isso para a gente, tirando a parábola? Porque a parábola era a forma de exemplificar. Aliás, de explicitar as ações dele. Porque ele fazia. Ele entregava a água. Nessa parábola, que ele tá viajando de um lugar a outro para pregar, e ele passa por Samaria, onde tinham os samaritanos, que eram pessoas, de certa forma, não gratas aos judeus. Ele encontra uma senhora num poço, e daí vocês imaginam que estava no final da tarde, ele estava morrendo de sede, porque ele estava viajando a pé, eram viagens longas, e ele vê uma samaritana, uma pessoa não grata aos olhos dos judeus, povo ao qual ele pertencia, e pede água para ela. Ou seja, ele está exemplificando ali que não importa de onde a pessoa venha, ela tem algo a oferecer. Ele está precisando. Ele não precisa colocar o orgulho dele na frente, as coisas do passado na frente. Ele pede a água. E assim ele faz por várias outras parábolas. Por exemplo, a do semeador, onde ele não está necessariamente impondo uma visão de mundo onde ele está falando que o seu terreno é ruim e que você deve se cuidar. Ele fala, existem vários terrenos. E aí cabe a gente identificar qual terreno somos nós. Nosso terreno é ruim, nosso terreno é bom? Ele fala que o terreno que não germina nada é ruim? Ele não fala. Ele coloca a parábola, ele fala que aquele terreno pedregoso não dá fruto, mas ele não fala que é ruim. Por que ele não fala isso? Porque cada pessoa está em um momento diferente. O importante que Jesus coloca é que você tem que identificar o seu terreno e saber que existem outros. E aí, de acordo com o seu entendimento e suas capacidades, buscar uma melhoria. Ele não vai falar qual a sua busca final. Ó, você tem que vir daqui para cá, daqui você não presta. Se você não tiver no terreno lá que dá 100 e poucos por um, você não presta. Ele não fala, ele só coloca. Quando ele vai lá com o doutor da lei, que é a parábola do bom samaritano, que ele cuida de um samaritano, ele também não fala quem que é o próximo quando o doutor da lei pergunta. O doutor da lei mesmo que responde quem que é o próximo. Ou seja, Jesus está mostrando para a gente, e com ações, porque ele não negava a palavra para ninguém, que o próximo é aquele quem está próximo a gente. Não importa de onde vem. Quando ele fala quem é minha mãe, quem é meu pai, quem são meus irmãos, todo mundo é minha mãe. Ele está fazendo isso. Ele está mostrando que a gente não tem que ter diferença no amor para as outras pessoas. O amor que a gente dá para nossa mãe, para os nossos irmãos, para os nossos filhos, é o mesmo amor que a gente tem que renegar, que a gente tem que dar para outras pessoas que a gente talvez nem conheça. Quando ele fala que a gente tem que deixar o nosso lar e seguir ele está mostrando, e ele fez isso. Assim, são parábolas, ele está colocando por parábolas, e daí entender o que ele está falando requer com que a gente veja o que ele fez, a caminhada dele, e por isso que ele se coloca como caminho, para conseguir internalizar isso, para conseguir ver em que momento da nossa vida a gente está, quais são as nossas reais necessidades, quais são as nossas possibilidades de mudança e como que eu vou colocar isso em prática. E com isso, não importa quem vem aqui na frente falar o que for que quer falar. Porque se não for o momento de cada um, não serve. Eu posso aqui vir e criticar uma pessoa que está
perdida no alcoolismo. Para mim, isso é muito estranho, porque eu não me perco no alcoolismo. Mas para ela é estranho. Aquilo, de repente, faz mal. Ela, às vezes, não está nem perdida. Eu acho que ela está perdida. Ela pode ter controle. Ah, não é bom para a saúde. Aí eu posso buscar vários estudos mostrando que consumir bebida alcoólica não é bom e tudo mais, mas assim, tá atrapalhando a vida daquela pessoa? Ela tá incomodada? Ela tá atrapalhando a vida de outras pessoas? Talvez não. Então, por que eu vou impor a minha verdade de que não devo consumir álcool, e que nem é minha verdade, viu? Mas vou impor esta verdade em outras pessoas? Não funciona. Por que eu vou dar moral de como cuidar da minha família, aliás, da família do outro, sendo que não é minha família, eu não sei como cuidar? Cada um aqui veio de um lugar diferente. E aí eu não vou nem usar estados diferentes, que a gente tem culturas muito diferentes. Se a gente pegar aqui em São Paulo mesmo, o tamanho que é, a forma como se vive na periferia da Zona Leste é diferente da forma como se vive na periferia da Zona Sul, da Zona Oeste. Assim mesmo também nas classes médias, nas classes altas, são formas distintas, são muito diferentes. Os climas são diferentes. Tem lugares da cidade, o centro da cidade, você não vê o que você vê aqui, por exemplo. Tem árvore no centro, mas aqui você vê muito mais árvore. Esse lugar aqui é diferente. Você traz vivências diferentes. Cada situação, cada pessoa que passa na sua vida te transforma em uma pessoa diferente do outro. A forma como a gente olha para o ponto é diferente. Quando eu me olho no espelho do lado esquerdo, eu não consigo ver meus cabelos brancos. Quando eu olho no lado direito, eu já consigo ver. Eu acho que é caspa, mas é cabelo branco. Mas assim, são formas de ver e cada um passa pela sua única forma. É impossível eu dar uma fórmula de melhora para qualquer um, assim como Jesus não deu. Jesus trazia a parábola para que a gente conseguisse interpretar cada parábola da melhor forma possível que nos cabe. Quando a gente ouve alguém falando, dando uma interpretação aqui do que Jesus quis dizer com aquela parábola, é o entendimento daquela pessoa, é o estudo que aquela pessoa fez para chegar em uma determinada conclusão. Muito provavelmente, esse estudo vai em direção ao que Jesus queria, a caridade, o amor, ao que Jesus vivia, a caridade, o amor, que a todo momento ele colocava nas palavras dele, nas ações dele, nas atitudes dele. Em nenhum momento ele cobrou ninguém da melhoria. Quando a mulher adúltera estava sendo julgada, ele não falou nada sobre o julgamento. Teve toda aquela situação do apedrejamento que ia acontecer e que ele perguntou quem nunca tivesse errado que atirasse a primeira pedra. Mas assim, existia, de alguma forma, uma lei dos homens naquela época para aquela situação. E ela poderia ser julgada por esta lei. As pessoas poderiam olhar para ela e falar, ela fez alguma coisa. Mas Jesus, ele tira isso. Ele está olhando para a parte moral. Você quer melhorar? Não importa o que você fez, não importa não importa todos os erros, todas as dificuldades que tivemos até então. O que importa é o que você quer fazer daqui para frente. Dentro das suas possibilidades, dentro das suas competências e dentro da sua vontade também, né? Porque a gente precisa muitas vezes de vontade. Muitas vezes eu não tenho condições de superar um obstáculo, mas eu tenho condições de buscar ajuda. E aí sim eu vou precisar do outro, eu vou precisar da visão do outro, eu vou precisar da dica do outro para me auxiliar ali, para conseguir dar o próximo passo. Jesus, embora soubesse de cabo a rabo olhar para qualquer pessoa, o que a pessoa precisava, ele sempre perguntava, o que queres de mim? Ele não estava ali para falar, eu acho que você está com um problema aí no fígado, vou arrumar o seu fígado. De repente essa pessoa está nem pensando no fígado dela. Ela está ali com um problema com a família e tudo mais, ela quer resolver aquilo. O fígado, é uma dorzinha que me atrapalha aqui de vez em quando, mas estou tranquilo. Eu quero mesmo resolver o meu problema com a família. E às vezes a gente só está olhando o problema da família e não está olhando o problema do fígado que faz com que a pessoa tenha um problema com a família. Porque aquela dor irrita tanto que ele chega em casa
e briga com todo mundo, não quer ninguém perto. Mulheres, que é comum ter dor de cabeça, tem enxaqueca, que é muito mais, né? E às vezes nós homens queremos conversar, queremos estar perto ali e tal, e a mulher tá querendo matar pelo menos uns 3 e a gente enchendo o saco. Assim, é culpa. A mulher está querendo resolver o problema, está querendo criar um problema de relacionamento? Não. Ela está com um problema tão grande que ela não consegue pensar. A gente homem é mais fácil porque a gente não pensa de qualquer jeito, né? Não importa que situação a gente está sem pensar. Mas a mulher tá querendo raciocinar, tá querendo pensar sobre aquilo. E é isso com tudo. E a gente muitas vezes olha, julga que o problema é aquilo ali e vamos dar uma solução para isso. O problema é a escola, o problema é a educação dos pais, o problema é a televisão, o problema é a internet, o problema é isso, aquilo. Não, gente, não é. Cada família tem uma coisa diferente. A internet, o celular na mão de uma criança que ficaria atônita muitas vezes, a gente fala eventualmente que você dá o celular na mão de uma criança, ela fica quietinha lá. Poderia estar fazendo alguma atividade. O pai e a mãe têm tempo para fazer uma atividade? O pai e a mãe têm dinheiro para pagar um recreador para ficar o tempo todo? Assim, é possível? Se a gente for ver, o celular muitas vezes é uma salvação para aquela família. E a gente vai criticar, não que isso funcione para todos. Para algumas, realmente, os pais estão usando ali para se livrar do trabalho. Mas não é uma situação igual para todo mundo. E a gente muitas vezes tenta ter uma solução única para tudo. E aí é importante a gente conseguir, voltando para Jesus e para as parábolas, entender isso. Por que ele trouxe isso para a gente, né? Quando ele traz uma forma lúdica de exemplificar como aplicar o amor, como aplicar a caridade, ele está fazendo com que cada um de nós, individualmente, raciocine, cada um de nós, individualmente, chegue a uma solução para os nossos próprios problemas. E por quê? Ele só quer que a gente resolva os nossos problemas? Não. Ele quer que a gente consiga ter autonomia. Que através da autonomia, do entendimento, a gente vai chegar em outro ponto que o Espiritismo fala bastante, que é a fé raciocinada. Quando eu tenho a fé raciocinada, eu realmente compreendo porque eu acredito no que Jesus tentou explicar para a gente, eu compreendo quando alguém me dá uma visão de uma parábola de Jesus, quando alguém me conta uma situação de como eu deveria agir em determinada situação, eu começo a realmente trazer aquilo para mim, a fazer com que aquilo faça parte de mim. E aí a gente chega numa questão que é a questão 653 do Livro dos Espíritos, aonde Kardec questiona se para demonstrar a fé a gente precisa externalizar isso. Que a externalização a gente pode trazer nessa questão de levar a palavra do outro para nós, exatamente nesse ponto. Eu preciso acreditar simplesmente que a gente está falando sobre reencarnação aqui, e se eu não for bom, eu vou precisar voltar de novo para perdoar aquela pessoa que eu não perdoei. Eu preciso só acreditar e começar a perdoar, só para não passar perrengue depois, para não precisar voltar depois? Não. Os espíritos respondem que a gente precisa amar a Deus, que a gente precisa praticar a caridade, que a gente precisa praticar o amor de coração. E isso ninguém precisa saber que eu estou fazendo. Talvez num perdão, a pessoa que eu estou perdoando precise saber. Talvez não. Talvez o simples fato de, na minha cabeça, eu perdoar aquela pessoa, eu parei de emanar vibrações ruins para ela. Eu parei de emanar vibrações ruins para mim. Eu me libertei de uma corrente que eu mesmo coloquei, a corrente do ódio, a corrente da raiva. Eu me libertei dessa corrente, eu consegui seguir. Ou seja, nem a pessoa que eu perdoo precisa saber que eu perdoei, em muitos dos casos. É bom, num relacionamento, a pessoa saber que você está tudo bem, né? Que você perdoou, que você seguiu. E aí, outra coisa importante nessa questão da fé raciocinada, da gente interiorizar, é que isso facilita quando a gente passa por novas dificuldades, por novas
situações que nos testem de alguma forma, a gente consiga superar de maneira mais fácil. Talvez a gente ainda continue precisando vir aqui para passar em orientação, mas o tratamento dessa vez dura só 2 anos e meio. Da próxima vez, pode durar um pouquinho menos. Vai ter uma vez que vai voltar a durar mais, porque a gente vai cair de novo. Mas a gente vai ter condições de analisar. E talvez a gente encontre alguém na nossa caminhada que esteja passando pela primeira situação que a gente conseguiu superar. E a gente tenha clareza suficiente, certeza e convicção suficiente para falar: quando aconteceu comigo, eu fiz isso, eu fui lá, funcionou, achei bem legal, tal. Tenta ir lá, ver, talvez funcione para você. Tenta fazer isso, tenta falar com a pessoa, tenta pedir desculpa, tenta aprender. Talvez funcione para a pessoa, talvez não. E a gente não pode ter também do nosso lado essa necessidade que, a partir do momento que eu dei um conselho para alguém, essa pessoa tem que seguir. Se ela não seguir, tá tudo bem. Ela não é obrigada. De novo, o ponto de vista dela está muito distante do meu ponto de vista. É impossível, embora a gente fale muito aqui também sobre empatia, a empatia verdadeira é impossível, porque eu teria que ser a outra pessoa para sentir exatamente o que ela sente. Eu teria que estar na visão dela, no livro, no Evangelho, agora eu não vou saber em qual parte que fala, comenta ali a questão da trave, que a gente às vezes reclama do cisco do outro quando a trave está do nosso lado, né? E daí no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele fala: tenta você estar dentro daquela pessoa, tá passando pelas situações daquela pessoa, tenta você ter as mesmas dificuldades, ter a mesma dor, ter a mesma sensação, ter a mesma família. Impossível. A empatia plena é impossível. A gente fala sobre empatia, tentar entender o outro, mas a plena é impossível porque nós não somos o outro. A gente pode, no máximo, ter passado por uma dor parecida. Ó, eu passei por uma situação assim. Doeu bastante. Então, sua dor, da forma que você está falando, deve ser bem, bem grande também. Ou para mim não. Para mim não doeu nada, foi fácil. E aí a gente pode ver no parto, né? Tem mulheres que têm o parto natural e não tem dor nenhuma, e tem mulheres que têm o parto natural e tem muitas dores. E aí, a que está tendo muitas dores está com frescura? A que está sem dor nenhuma é porque ela tem algum problema sensorial e por isso não sentiu dor? Não, são organismos diferentes. São momentos diferentes. Talvez essa pessoa que não teve dor no primeiro vai ter dor no segundo. A que teve dor no primeiro não vai ter dor no segundo. São situações diferentes. A gente nunca pode julgar cada uma dessas situações de uma única maneira, de um único ponto de vista. E aí a gente tem uma máxima para fechar, que também está ali dentro do Livro dos Espíritos, que é a questão 621, que Kardec questiona os espíritos. Aonde estão as leis, né? Onde estão escritas as leis de Deus? E os espíritos respondem no nosso coração. E isso vem para complementar exatamente essa questão. Ninguém vai ter a nossa resposta. A resposta que a gente busca está no nosso coração. A gente tem o caminho que Jesus colocou para a gente. Isso a gente tem. Jesus nos mostrou que é possível. E ele não nos mostrou com as parábolas. Ele nos mostrou com as ações dele, que através das parábolas foram eternizadas. Mas a todo momento ele estava não julgando, ele estava mostrando o caminho, mostrando possibilidades, ele estava mostrando para a gente que a gente precisa nos entender para aí sim conseguir entender o outro e talvez nos ajudar e ajudar o outro. E é isso, gente. Que eu tinha para a noite, eu não lembro mais quem vai fazer a próxima. A Ana. Bom, obrigado, pessoal. Até mais. Bom, gente, então eu voltei para falar mais um pouquinho com vocês, né? Eu vou falar sobre o nosso evento do dia 14. Antes de qualquer coisa, como eu sempre digo, o que eu quero deixar assim muito, muito claro e muito firme para todos é que todos os nossos eventos que nós fazemos, o nosso objetivo principal
é sempre a confraternização, a união e a valorização da família. Tá? Então, a gente sempre procura fazer esses eventos num custo assim mais acessível possível, né? Nós não colocamos muito lucro em nada do que nós fazemos, porque nós queremos a participação das pessoas. Nós queremos a presença das pessoas. E esse evento do dia 14 de setembro, ele então vai ser uma feijoada, né, que nós vamos fazer, vai ser um domingo, aqui no Clube Japonês, aqui pertinho. Então, o convite é R$ 80,00 individual para adulto, e crianças até 5 anos não pagam, acima de 5 anos é R$ 40,00, tá? O que está incluso nesse convite? O almoço, né, onde nós teremos feijoada completa e feijoada light. Para aqueles que não comem carne, nós vamos ter lá dentro da cozinha só o feijão, né? Se alguém tiver dificuldade de comer a feijoada com carne, nós vamos ter só o feijão. E bebidas e sobremesa à parte, certo? Só que a gente também deixa claro que a gente não coloca um valor alto, exatamente porque queremos que todos participem. Vai ter o show, né? Esse show ele tem 1h30, 1h40, mais ou menos, de duração. O almoço é servido da meio-dia até às 15 horas, à vontade, né? Às 15 horas a gente encerra de servir o almoço, mas continua a festa, né? Mesmo porque a partir das 16 horas nós vamos ter sorteio de prêmios, né? E aí eu vou explicar essa parte do sorteio de prêmios. Então, o evento é isso, tá? Basicamente, é isso que eu estou informando para vocês. A gente sabe da dificuldade de muitas pessoas de estarem participando, de comprar convite. A gente entende tudo isso, com certeza. E a gente não vai ficar triste nem chateado com aquele que não possa ir. Porém, para a nossa casa, além da valorização e a confraternização da família, um objetivo, né, que também é importante, é ter algum recurso que é para a nossa manutenção da casa. Então, o pouco de lucro que a gente coloca aqui na casa e na campanha da fraternidade, onde a gente direciona para compra de cestas, né, leite para a família que precisa. Às vezes tem famílias com doentes que precisam de produtos de higiene, né, de higienização, né, por exemplo, cândida, essas coisas que precisa para higienizar o ambiente. Então, a gente direciona para isso. O lucro não fica para casa para não fazer nada. Ele tem um direcionamento importante. E quando a gente faz manutenção aqui na casa, é para todos nós. Então, é por isso que é importante que todos participem, além da gente estar unido num momento muito especial, tá? E como eu disse, nós vamos ter ali, a partir das 16 horas, sorteio de prêmios. Os convites estão com a Jo, né? A gente já falou semana passada. E os cupons desses prêmios estão aqui com o André. Então, os prêmios são esses que estão aqui. Esse cupom, ele custa, né? Ele está sendo vendido a R$15. E dá a oportunidade de ganhar qualquer um desses prêmios. Nós temos aqui prêmios novos, Airfry, que a gente comprou, Alexa, né, caixinha de som, outras doações que a gente teve aqui de itens novos. Nós temos os quadros, que são todos quadros mediúnicos. Então, são 16 prêmios, né, em que a gente colocou o cupom de R$15. E esse cupom está sendo vendido. Mas, aí me perguntam, mas esse sorteio vai ser no dia do evento. Eu vou ter que ir no evento, então? Não. Se eu não tenho condições de ir ou não tenho algum outro compromisso? Não. Mas, de qualquer forma, vai concorrer a esses prêmios. Então, se o número da pessoa que não foi for sorteado, a gente vai guardar e vai entregar depois. Então, isso é garantido, tá? O que nós vamos ter lá, para as pessoas que estiverem lá e que não forem sorteadas nesses 16 prêmios,
né, em seguida deles, nós vamos ter sorteio de prêmios extras, que a gente chama de prêmios presentes. Então, aquele que não ganhou nenhum dos prêmios aqui, vai continuar com o cupom ali e vai ser sorteado nesses prêmios presentes, tá? Que são prêmios extras a esse daqui. Aí, essa pessoa vai ter que estar ali, né? Então, por exemplo, a pessoa almoçou e foi embora, ela não está ali presente, ela não vai receber o prêmio. Ela só vai receber se for do cupom. O prêmio extra ali que a gente vai fazer é só para quem estiver presente no momento. Tá? Então, eu estou explicando tudo isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês perguntem. Por quê? Para nós, a importância do evento são duas. O principal é o objetivo e nós precisamos, sim, valorizar a família. Nós precisamos, sim, porque está se perdendo muito o valor da família, sabe? E nós, cada um pontinho que seja, nós podemos fazer a diferença e trazer de volta esse valor da família que está se perdendo. E esses eventos, um objetivo é esse, né, que nós temos. E arrecadar recursos para essas finalidades que eu citei. Então, eu deixo aqui o meu convite muito amoroso a todos, que possam estar conosco, né, nessa empreitada, nesse evento, nos unindo, confraternizando, nos amando, porque isso é importante. E a gente conta, né, aqueles que puderem auxiliar, compartilhando, né, a divulgação, vendendo convites para nós, também é muito importante, nós vamos agradecer imensamente. Agora, deixando de lado um pouco a seriedade, né, e entrando um pouquinho na brincadeira, tem algumas pessoas que estão presentes aqui que elas são obrigadas a comprar convite. Convite não, cupom. Mas que elas vão ser vetadas do sorteio, sabe? Porque vive ganhando tudo, então a gente vai vetar. Não vai participar, a gente vai tirar o número dela do sorteio. Viu, Lucinda? Lucinda e família aí, ó. Nós vamos tirar o númerozinho de vocês aí. É brincadeira, viu, gente? Então, fica aqui esse meu convite, esse nosso convite, para que todos participem conosco. Qualquer dúvida, estamos aí para a Jô tá aí, para vender os convites, o André, que o André fala pra caramba, demais. Ele vai explicar tudo direitinho para vocês. Tá? E agora, então, a gente vai dar seguimento às nossas atividades, às nossas assistências, com a Magali fazendo as nossas vibrações, e em seguida a Josete fazendo as senhas. Não entendi. Aí depois, até no final, tá? E a Jo fazendo a vibração, o encerramento. E no final, a gente vai ter uma surpresa para todos, a gente vai pedir para todo mundo aguardar um minutinho aqui depois da prece de encerramento, tá bom? Agora vamos todos juntos assim, abrindo nossos corações, né? Para doar um pouquinho de nós. A gente vai cerrar nossos olhos materiais, vai nos concentrar, nos unir à espiritualidade que aqui se faz presente. E vamos assim vibrar intensamente pelo nosso planeta Terra. Muita luz, muita paz, muita harmonia, muito respeito à nossa natureza, a valorização dela, dos animaizinhos. Vamos vibrando intensamente por todos os governantes dos diversos países, principalmente aqueles que estão em guerra, para que possam agir com mais seriedade, mais respeito à vida e mais fraternidade. Vamos vibrar intensamente por todos os nossos irmãos que se encontram em hospitais ou fora deles, muito doentes do corpo e do espírito. Vamos vibrando intensamente por todos os nossos irmãos que se encontram ao relento, sem um lar, um teto que os abrigue, que eles possam receber tudo o que precisam de quer que estejam, o alimento, o calor, a vestimenta. Vamos vibrando pela valorização da vida em todos os cantos, por todas as pessoas.
pela propagação do Evangelho de nosso Mestre Jesus em cada casa, em cada lar, em cada coração, para que a humanidade possa crescer e melhorar. E vamos vibrando pelos nossos familiares que deixamos em casa, pelos nossos companheiros de trabalho. Muito amor, muita paz, muita união, muito respeito, muita força de vontade, muita perseverança em mudar para ser melhor. Vamos deixando no centro desse salão energias de muita luz, de muita paz, de boa vontade, de amor, de carinho, para que o plano espiritual possa levar ao local de maior necessidade. E assim, agora vamos pedindo humildemente para vibrarmos por nós mesmos, para que possamos sair daqui melhor, com maiores conhecimentos, para que possamos nos tornar mais úteis a nós mesmos e ao nosso próximo, como disse nosso irmão durante a palestra. Que assim seja, graças a Deus. E nesse momento tão especial, que doamos o nosso melhor, vamos recebendo a espiritualidade neste momento que se encontra ao nosso lado, a cada um de nós. Vamos entrar dentro do nosso universo, nessa máquina perfeita que o Pai criou, que nos mantém a vida. Vamos percorrer por todo esse espaço, recebendo nesse momento a nossa higienização. E essa higienização vai retirando, vai eliminando todas as impurezas do nosso campo áureo, as impurezas das nossas células, dos nossos órgãos, retirando todas as energias deletérias, os miasmas que tivemos, e que essa energia seja vital neste momento, fluindo livremente nesse espaço interior do nosso corpo físico, da nossa mente, fazendo essa higienização. E nesse momento vai sendo revigorado, vai revigorando todas as nossas células, vai realinhando todos os nossos centros de forças com as energias curativas, energias salutares. Neste momento será aplicado uma harmonia, harmonização de todo esse espaço interior, em nossos corpos, recebendo nesse momento a luz, recebendo o amor, recebendo a cura de alguma dor, de alguma doença que possa ter, seja colocada nesse momento todas as energias vitais, essas energias do Mestre Jesus, que aqui presente nos traz um acalanto aos nossos corações, acalmando a nossa mente e vai nos equilibrando. Obrigada, Mestre Jesus, pelos irmãos que aqui estiveram em seu nome, tratando a cada um de nós. E pedimos humildemente nesse momento que eles possam fluidificar todas as águas que se encontram aqui nessa casa, aqueles que estão conectados neste momento, nesse evangelho, nesse estudo,
seja colocado o remédio necessário, as energias curativas. E esses fluidos vamos recebendo a cada um neste momento. E com os nossos corações serenos, pedimos a permissão para encerrarmos essa atividade com a bênção do Pai Maior. Que assim seja. Graças a Deus. E agradecendo, Pai, por essa oportunidade, por mais esses dias estarmos juntos, formando essa família, podemos assim estar sendo a cada dia juntos em aprendizado, recebendo todos os seus ensinamentos, que possamos passá-los aos nossos familiares, a todos que estão ao nosso lado. Que assim seja. Graças a Deus. Neste momento, então, vamos receber a Ana agora. Aí eu de novo, falei que hoje vocês iam matar a saudade. Bom, gente, então, agora nós vamos ter aqui um momento muito especial, em homenagem, né, aos Dias dos Pais, que é no próximo domingo, em homenagem a cada um destes, né, que tem aí a responsabilidade de acolher, de cuidar, de direcionar, né, uma criança, um adolescente. Nossas crianças prepararam aí uma apresentação, aí, uma pequena homenagem, e elas vão aqui, mais uma vez, né, de forma linda, porque elas são maravilhosas, trazer para nós essa homenagem desses pequenos que estão vindo. Pode vir. Sim, meu colo. Papai, hoje é um dia muito especial. Quero dizer, você é tão legal. E mora dentro do meu coração. Eu te amo de mãos, papai. Vou cantar hoje pra você saber. E eu adoro brincar com você. Com você fica tão divertido. Papai é meu melhor amigo. Hoje é um dia especial. Eu só quero te lembrar que você é genial. Hoje é um dia especial. Eu só quero te lembrar. Eu te amo, papai. Papai, hoje é um dia muito especial. Quero dizer, você é tão legal. E mora dentro do meu coração. Eu te amo de mãos, papai. Vou cantar hoje pra você saber. E eu adoro brincar com você. Com você fica tão divertido. Papai é meu melhor amigo. Hoje é um dia especial. Eu só quero te lembrar que você é genial. Hoje é um dia especial. Eu só quero te lembrar. Eu te amo, papai. E assim, então, eles prepararam também uma lembrancinha para os papais, que as crianças vão entregar com todo o amor. E o Heitor está bem alegre hoje, hein? Nossa Senhora. Olha.
Olha que lindo, meu Deus, que eles estão recebendo e entregando. E assim, é nesses pequenos momentos, né? Tão pequenos, mas tão intensos, em que nós vamos trazendo aos poucos a valorização, né? E a importância da família, de estarmos sempre todos juntos, presentes nesses momentos. E é o que a gente precisa trazer para as nossas crianças, lembrando que eles, né, são as sementes que hoje nós estamos regando, né, para o nosso futuro. E com certeza, cada gotinha de água, de amor, de semente que a gente coloca nessas crianças, valorizando a família, olha, o nosso futuro vai ser maravilhoso, né? Então vamos resgatar tudo isso. E parabéns para as nossas crianças, parabéns para os nossos papais, né? Mamães que são papais e todos que se dedicam a uma criança, a um adolescente, em cuidar. Um feliz Dia dos Pais para todos, que seja um domingo maravilhoso, repleto de luz e de amor e de paz e de muita união. E agora, então, nós vamos dar continuidade, então, às assistências. Lembrando a todos para ficarem atentos às senhas aqui no telão. Lembrando a todos que estão em assistência para permanecer aqui no salão, aguardando de forma tranquila e silenciosa. Aqueles que não estão em assistência e quiserem já, né, se retirar, ficar lá na frente, conversar um pouquinho lá na frente, fiquem à vontade. Eu estou lá na frente para vender convite também, quem quiser. Então. Ele tinha que falar, né? E ele não precisa nem de microfone para falar. Isso. E uma coisa importante, as pessoas que passarem orientação, por favor, lá na frente vão buscar as suas fichinhas, né? Que está hoje com a Neuza? Que está com a Neuza ali na frente, tá bom? Uma ótima assistência a todos, fiquem com Deus, que Jesus abençoe, um abraço amoroso e boa noite.